Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso segundo dia de evento Letras em Perspectiva. Estamos comemorando hoje o Dia do Profissional de Letras. Parabéns para todos nós aqui participando dessa palestra, desse workshop, e para todos que nos assistirão depois. Parabéns para nós. A motivação desta semana, deste evento, é justamente o dia de hoje, quando há 91 anos era fundado o primeiro curso de letras no Brasil, em 1933. Então, eu dou as boas-vindas à professora Patrícia Pedrosa Botelho, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Juiz de Fora, à professora Josiane Neto, da rede pública e particular de Santos Dumont, e aos orientandos a professora Patrícia, a Tuane Nascimento, o Arthur Gonçalves e a Mariana Barros. Sejam bem-vindos. E a todos os demais participantes desta chamada. Desejo a vocês um bom workshop, lembrando que nós finalizaremos por volta das 19h10 esta chamada. E logo em seguida nós temos a palestra Desvendando Mitos da Linguagem, com o professor José Antônio, que é a próxima atividade. Professora Patrícia, seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o Samuel por essa ideia, né, de fazer esses workshops. É muito bacana, porque fica mais acessível para todas as pessoas poderem assistir. Tem gente aqui do Brasil inteiro, de várias cidades, isso é muito bacana. Queria agradecer também a todos que estão aqui assistindo, né, que pararam um tempinho para nos assistir, para nos ouvir. E como é a prerrogativa, o escopo de um workshop, não pressupõe que seja uma palestra, né? Mas pressupõe que haja uma interação. Então, no final, a gente vai pedir que vocês interajam, depois a gente vai falar com calma o que vocês devem fazer, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção que a gente vai ter uma brincadeirinha no final, para ter esse caráter lúdico de participação e etc. e tal. Bem, vou falar inicialmente qual foi a ideia desse projeto e como que ele foi configurado. Esse projeto foi um projeto fomentado pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Juiz de Fora. Eles subsidiaram a impressão de 7 obras, tanto para o ensino fundamental 2, quanto para o ensino médio. E essas obras também estão disponíveis para serem baixadas. E todos os ISBNs também dessas obras foram fomentados, né, foram pagos pelo Instituto Federal, pela Diretoria de Extensão. Então, eu sempre tenho que agradecer a Diretoria de Extensão do Campus Juiz de Fora por esse apoio, que a gente sabe que é tão difícil no Brasil, né? Bem, eu sou a Patrícia Botelho, sou professora do Instituto Federal e também professora do mestrado profissional em letras na UFJF desde 2017, e a ideia desse projeto surgiu quando os meus alunos do mestrado diziam assim: Patrícia, não tem um livro didático para a gente trabalhar com a literatura da forma como a gente vê aqui no Prof. Letras. E aí, primeira coisa que eu digo, não existe uma forma, um livro didático perfeito. Não existe. Né? Esse livro didático, ele realmente não existe. Tanto as nossas obras não são perfeitas, como nenhum outro livro vai ser. O professor, ele precisa adequar as obras aos objetivos que ele tem da aula. Então, o que nós fizemos? Nós percebemos que nós queríamos trabalhar com ampliação de repertório e letramento literário. Então, a gente escolheu gêneros literários, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que eram não tão conhecidos pelas pessoas, que era o Aldravi, o ex-Aldravi Libres, né, o Aldravipeia, e depois a professora Josiane vai falar sobre isso. E aí, também escolhemos textos que não eram muito comuns nos livros didáticos. E aí nós falamos, bem, vamos fazer uma obra disso?
né, para trabalhar com letramento, com repertório literário. Então, tem exercício de língua portuguesa e exercício de literatura. Agora, todos esses exercícios vão ser adequados para a sua escola, para a sua realidade, para o seu aluno? Não necessariamente, né? Porque o professor é aquele que tem que ser responsável pela adaptação daquela atividade para o contexto em que ele está inserido. Então, nós fizemos uma obra para cada série, né? Do ensino fundamental 2, então para o 6º ano, para o 7º ano, 8º e 9º ano, e as obras do ensino médio, 1º ano, 2º ano e 3º ano. Sendo que as obras do ensino médio, elas têm temáticas específicas, mas nós temos aqui os bolsistas que vão falar sobre isso. Aliás, ex-bolsistas, agora eles já são professores, né? Professora Mariana, professor Arthur, professora Tuane, porque são todos formados. Esse foi um projeto que foi feito no ano passado, nós já fizemos, né, o lançamento dessas obras em alguns lugares, a gente fica muito feliz, né, de receber feedback das pessoas, de falarem, olha, isso daqui eu acho que não ficou tão bom, poderia ter sido feito dessa forma, e é isso que a gente quer mesmo, né, porque é para a gente fazer as coisas poderem crescer. Esse projeto, ele se chama Propostas Pedagógicas para o Ensino de Língua Portuguesa e de Literatura, e aí tem as obras, né, do Ensino Fundamental 2, como eu disse, do ensino médio. E esse trabalho, né, esse projeto, foi um projeto muito grande, porque nós conseguimos construir 7 obras didáticas. Então, foi um trabalho muito grande, que foi desenvolvido de forma online, porque eu moro em Juiz de Fora, né, atuo aqui, a professora Josiane atua em Santos Dumont, e a professora Mariane, professor Arthur e professora Tuane são de São João del Rei. Nós tínhamos um grupo no WhatsApp, que eu acho que se fosse contabilizar a quantidade de mensagem que nós tínhamos, era uma coisa assim, fora da realidade, mas havia um diálogo muito profícuo. Então, isso foi muito bacana. Fora as reuniões semanais que a gente tinha, né? De vai e volta, vamos melhorar essa atividade, e feito a muitas mãos. Então, eu começo aqui falando a respeito desse projeto, mas eu não poderia falar dele sozinha, porque eu só escrevi e tive a ideia. Mas quem fez esse projeto acontecer foram eles em conjunto comigo, porque eu acho que a gente não consegue fazer um projeto dessa monta sozinho, né? Então, eu vou passar a palavra para cada um deles, né? Nós fizemos aqui uma forma de dividir, para cada um falar uma parte, para ninguém se repetir, cada um falar como que foi feito esse projeto, né, falar a respeito dos gêneros, que muita gente aqui provavelmente não conhece, e ninguém melhor do que a professora Josiane para falar dos gêneros Aldravia, Aldravipeia, Ex-Aldravilibris, porque ela é poeta, porque ela escreve sobre isso. Eu tenho um carinho muito grande por ela foi minha primeira orientanda do mestrado profissional, é uma profissional de grande gabarito, de grande conhecimento, e que me ajudou naquela época a orientar os nossos bolsistas. Então, foi uma experiência bacana para ela, uma experiência bacana também para mim, porque a gente é uma troca, né? É uma rede de troca, porque se não for assim, uma via de mão dupla, a educação, eu acho que não tem por que nós sermos professores. E aí, só terminando o meu pensamento lá de trás, os meus alunos do mestrado profissional, buscando uma obra que, teoricamente, na cabeça deles seria perfeita para trabalhar com ampliação e repertório literário, que é a minha linha de pesquisa no mestrado, eles falaram, poxa, podia pensar em alguma forma de trabalhar. E, bem, eu sentei e escrevi esse projeto. Dizer que há coisas que a gente olha hoje e fala, isso daqui eu não gostei, isso poderia ser diferente, mas acho que isso é extremamente normal. Acho que é assim que funciona qualquer livro, quem aqui, né, já publica há algum tempo, ou quando a gente lê um próprio artigo nosso, que a gente para e fala assim, meu Deus, isso daqui que eu escrevi, eu podia ter escrito de outro modo, né? Mas eu acho que é isso que faz da gente seres humanos melhores, a gente ser capaz de rever e melhorar e reler o que a gente escreveu para pensar numa outra forma.
Então, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Josiane Aldalemar Neto, e ela vai falar a respeito da construção das obras do ensino fundamental 2, principalmente do 2, porque ela vai explicar para vocês o que é Aldravia, Aldravipeia, que muitas pessoas aqui não conhecem esses gêneros, e que foi um objetivo nosso também, para que as pessoas conhecessem novos gêneros literários. Obrigada, pessoal. Passo a palavra para ela. Boa noite a todos, a todas. Eu vou falar um pouquinho dessa construção, né, que a Patrícia já introduziu aqui para nós, do ensino fundamental, das obras do ensino fundamental, porque nós temos alunos numa faixa etária que vai dos 11, 12 anos até os 15 anos, mais ou menos, pelo menos na rede pública, né, a gente tem essa faixa etária, e o que seria interessante para esses alunos no que diz respeito à literatura? Seria trazer os clássicos para a sala de aula? É muito bacana, é muito interessante isso. Mas a gente pensou em partir de uma realidade que hoje nós vivemos aí em sala de aula, né? Temos muitos alunos que vieram da pandemia, né, e que estão hoje no 6º ano, no 7º ano, com déficits de aprendizagem. Então, imagine, né, se a gente traz um clássico com uma linguagem erudita para dentro da sala de aula, e esses alunos vão se sentir perdidos e a gente não vai conseguir fazer um trabalho que convide o aluno à leitura literária. Então, nós partimos de um gênero literário pouco conhecido ainda, apesar de já estar sendo bem divulgado em vários lugares, países, inclusive. Nós partimos de um gênero que é um gênero minimalista, chamado aldravia. Não sei se todos aqui conhecem o que são as aldravias, e para falar delas, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, no ano de 2000. No ano de 2000, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, intelectuais, artistas, poetas, escritores se reuniam para discutirem sobre a literatura brasileira. Também a literatura que era feita na cidade de Mariana e região. E a partir daí nasce, junto com um jornal chamado Jornal Aldrava, Letras e Artes, um movimento literário ao qual eles deram o nome de aldravismo. E em 2010, houve a necessidade de se criar um gênero representativo desse movimento, que já havia caminhado 10 anos, né? Então, esse gênero novo, ele foi criado a partir das experiências, das discussões entre esses intelectuais, e Andréia Donadon Leal deu a esse gênero o nome de aldravia, que significa a junção, é um neologismo que junta duas palavras. A palavra aldrava, que é aquele batente de porta muito comum nos casarões antigos das cidades históricas, e a palavra via, que juntas formam a palavra aldravia, né? E nessa junção, nesse neologismo, a intenção era de criar uma literatura, uma poesia que pudesse chegar às pessoas de uma maneira mais democrática, né? E a imagem de uma aldrava, que está no fundo do nosso slide ali, né? A aldrava serve para isso. Ô, Josi, é porque eu mandei um WhatsApp aqui para ela, passa o slide, que eu acho que ela está prestando atenção. A imagem anterior, Tuane, por favor. A imagem anterior, tu. A imagem anterior, isso, os gêneros, né? Explicar o que é uma aldrava, né? Isso, a aldrava é esse desenho, tá vendo? Esse batente de porta. Então, a aldravia é aquela poesia que bate as portas, né? Que quer fazer parte de todo esse cenário cultural, artístico e literário que nós temos no nosso país, que é tão rico, né, na nossa literatura. Então, esses intelectuais
e aí nós temos 4 nomes muito representativos, que é o José Sebastião Ferreira, o JS Ferreira, o JB Donadon Leal, o Gabriel Bicalho, que foi quem fundou o jornal Aldrava Letras e Artes, e a Andréia Donadon Leal, que é quem dá o nome a esse gênero que surge no ano de 2010. Tá, até agora você falou onde nasceu, quando nasceu, quem que deu o nome, mas eu não sei ainda o que é uma aldravia, né? A aldravia é um poema minimalista, porque ele tem uma estrutura pequena, feito por 6 versos univocabulares. A aldravia, então, ela tem essa configuração aqui, ó, de 6 versos, uma palavra em cada verso, e apenas 6 versos, apenas 6 palavras. Será que é possível, né, a gente criar um poema com apenas 6 palavras e ele nos dizer alguma coisa? Será que é possível, né, com poucas palavras, a gente construir um universo de sentido, de significado? E aí nós, né, nesse projeto, nos debruçamos sobre esse novo gênero para podermos entender que as aldravias, apesar de serem minimalistas, serem escritas com apenas 6 palavras em cada um dos seus versos, ela consegue trazer para o leitor e também para o construtor da aldravia muito sentido, porque nós vamos trabalhar a palavra, né? A palavra dentro da aldravia, ela tem uma importância, claro que em toda a literatura a palavra, né, ela tem muita importância, lógico, mas na aldravia, para que você construa uma aldravia, você precisa acessar alguns conhecimentos que nem sempre nos são passados nos bancos da escola. A gente precisa acionar ali os nossos conhecimentos prévios, aqueles que a gente conquista ao longo da nossa caminhada, no convívio com os nossos amigos, familiares, ao assistir uma televisão, ao ouvir um programa de rádio, a acessar a internet, são conhecimentos que vão fazendo parte da nossa caminhada e que nós conseguimos colocar no papel, trabalhando as palavras para que elas possam dar realmente o sentido que eu quero trazer para o meu poema. Então, nesse poema aqui, por exemplo, nessa pequena aldravia, nós temos escrito aqui: forte chuva escorre, alaga a alma, choro. Essa poesia, essa aldravia, é de um aluno de 6º ano. Olha só que interessante as palavras que foram usadas nessa aldravia. Forte chuva escorre, alaga alma, choro. A partir dessa aldravia, a gente pode, por exemplo, fazer uma intertextualidade com o momento que o nosso país está passando, né? Que o pessoal do Rio Grande do Sul está enfrentando, com as fortes chuvas, com os alagamentos, com as tristezas, né, que esses alagamentos trouxeram. E os meninos, querendo conversar a respeito do assunto, eles foram trazendo para a sala de aula o vídeo que assistiu, o comentário que ouviu, aquilo que a mãe disse, aquilo que ele conseguiu perceber de toda essa situação, e de forma organizada, nós fomos trabalhando alguns conceitos ali de qual a palavra que traz para você um sentimento, que resume para você o sentimento que você está tendo agora por conta desse assunto. A chuva de palavras, né, que a gente foi anotando no quadro, ajudou esses meninos e meninas a criarem, através de 6 palavras, uma expressão poética e de emoção em relação ao assunto que eles trouxeram para a sala de aula. Então, essa experiência que eu estou falando para vocês, dessa aldravia que eu mostrei, foi, na realidade, a base, né, quando nós começamos a construir o projeto, essa ideia de trazer aquilo que o aluno tem como conhecimento, não só de experiência de vida, por menor que ela seja,
mas também trazer para a sala de aula os conhecimentos que eles já possuem da língua. Mesmo que esses conhecimentos eles não estejam ali com nomenclaturas, certo? Então, através desse trabalho com palavras, com o sentimento, com a emoção, nós apresentamos o sexto ano, a obra do sexto ano, debruçando aí sobre o conhecimento que é possível trazer a partir das aldravias. No sétimo ano, nós avançamos um pouco mais, porque a questão é letrar e ampliar o repertório, tanto literário quanto linguístico dos nossos alunos. Então, no sétimo ano, nós continuamos com o gênero aldravia, porém, nós trabalhamos um desdobramento da aldravia chamado aldravipeia. A aldravipeia é um conjunto de aldravias, um conjunto de 20 aldravias, que possuem uma palavra-chave que vai existir em cada uma dessas aldravias compostas pelo aluno ou trazidas para a sala de aula para leitura. Arthur, a gente tem um exemplo de aldravipeia, não tem? Você poderia achá-lo para nós, por favor? Para que o pessoal possa compreender. Aqui, olha... Piquititim, será que o pessoal vai conseguir ver? Ficou pequenininho. Consegue aumentar, Arthur? Vê se você consegue aumentar um pouquinho, só para a gente ter uma noção. Só para mostrar, mesmo que não fique bem formatado, mas só para as pessoas conseguirem. Como um exemplo, né, ali de... porque aí elas vão visualizar a aldravia, e, pessoal, fica ligado aí, hein, porque é isso, vou dar um spoiler, é isso que a gente... E ao final, tá? Que todo mundo faça. Olha só, é um desafio, né, que a gente vai colocar aí para vocês. Então, vejam só, aqui nós temos um conjunto de várias aldravias, né? E, com certeza, todas essas aldravias estão permeadas por uma palavra que é uma palavra-chave. Por exemplo, se nós quisermos construir uma aldravipeia, nós vamos trabalhar 20 aldravias, e se a temática for, por exemplo, a temática discutida na minha escola esta semana, a questão do Rio Grande do Sul, nós poderíamos ter como palavra-chave a palavra chuva, certo? A palavra tristeza. Então, o autor de uma aldravipeia elege uma palavra para ser o centro das atenções em toda a aldravia. E, com isso, essa palavra, em cada composição aldrávica, em cada aldravia, vai também trazer para nós um novo sentido. Então, as aldravias são interessantes por isso, porque elas vão trabalhar a polifonia, elas vão trabalhar a semântica, e isso amplia o repertório vocabular dos nossos alunos. Porque se ele não tem um vocabulário muito desenvolvido, ele haverá necessidade, por exemplo, de ele pesquisar os significados das palavras, né? De termos aí, por exemplo, uma aula para podermos saber quais são os vários significados de uma única palavra. E com isso a gente vai ampliando o repertório desses alunos. Então, a aldravipeia é um desdobramento da aldravia. Aldravia, 6 palavras verso, aldravipeia, um conjunto de 20 aldravias, no sétimo ano. Quando a gente passa para o oitavo ano, nós, então, introduzimos um novo gênero, que também é um desdobramento da aldravia, porque a aldravia é criada no ano de 2010, e os poetas, as pessoas que entram para esse movimento da arte aldravista e começa a compor e começa a escrever as suas aldravias, chega um momento que a gente precisa, né, se abastecer de outros conhecimentos a mais, de ampliar esse conhecimento da aldravia. Então, Andréa Donadon Leal, ela criou a aldravipeia, deu a esse gênero o nome de aldravipeia, e junto com Ana Maria, que é da Academia Portuguesa de Ex Libris, criaram juntas um outro gênero chamado Ex Aldravilibris. O Ex Aldravilibris já é um pouquinho mais complexo que a aldravipeia. Então, vejam que nós estamos num crescente, nós apresentamos um gênero, trabalhamos esse gênero, e aí depois apresentamos um desdobramento um pouco mais complexo,
e agora um outro desdobramento, um outro gênero, com uma complexidade ainda maior, porque no Ex Aldravi Libris nós juntamos 2 gêneros, que são os Ex Libris, certo? Os Ex Libris são a marca de propriedade que foi muito usada no século XVIII por pessoas que tinham as suas bibliotecas e queriam marcar nos livros a propriedade. Né? Eu sou dona de um livro, geralmente a gente faz isso, né, nos nossos livros. A gente pega um livro, coloca o nosso nome, uma data, por exemplo, para marcar que aquele livro é daquela pessoa, que ela adquiriu, de repente, naquele ano. Então, eu, por exemplo, ainda coloco, depois de colocar o meu nome, ainda coloco VV, que é uma marca, né, de vai e volta, não fique com o meu livro. Então, esse hábito, né, que a gente tem de marcar os livros com os nossos nomes, isso também era comum no século XVIII, porém eles faziam a partir do Ex Libris, que é uma arte também, porque ele conta com um desenho que represente o dono daquela obra ou o dono daquela biblioteca, daquele conjunto de livros, e tem também a data, o nome dessa pessoa. Vejam só, à nossa esquerda a gente tem um Ex Libris. Temos aí um desenho no meio, em cima está escrito Ex Libris, embaixo o nome do detentor desse Ex Libris, que marcou, com certeza, os seus livros. E do lado a gente tem o exemplo de Ex Aldravi Libris. E aí, se puder, Arthur, fazer aquela mágica de aumentar um pouquinho, para o pessoal visualizar, né, um pouquinho mais, só para vocês terem uma ideia. O Ex Aldravi Libris é, portanto, a junção do Ex Libris e das aldravias. Nós temos aí um gênero antigo e temos um gênero novo, né? É o diálogo entre 2 gêneros diferentes que formam um novo gênero, que é o Ex Aldravi Libris. Mas o Ex Aldravi Libris tem uma particularidade. Por quê? O texto, que são as aldravias, que vão compor o Ex Aldravi Libris, precisa dialogar com o desenho, que vai ser a marca, né, que vai ser a marca representante do Ex Libris. Então, vejam só, nesse Ex Aldravi Libris que temos aí como exemplo, o texto diz: bruma, tempo, flutuam letras, asas, invento. Esse é um Ex Aldravi Libris meu, que eu fiz para que eu possa colocar, né, nos meus livros, na minha biblioteca, para que possa me representar também como artista. E o desenho, nós temos atrás do J, que é a inicial do meu primeiro nome, e das asas, um espelho oxidado, certo? Com as asas, eu posso voar e posso também dar um novo significado para esse espelho, que apesar de oxidado, ele vai trazer o quê? A marca da minha identidade, daquilo que durante a minha vida eu fui construindo como pessoa. Então, esse desenho me representa. As asas não são apenas, não significam apenas a liberdade de inventar, a liberdade de criar, mas também porque eu moro na cidade onde nasceu Alberto Santos Dumont, que deu asas ao mundo, né? Que criou aí o 14 bis e que fez o homem voar pela primeira vez. Então, as asas também representam essa minha identidade, o meu local de nascimento. E o Ex Aldravi Libris é isso, é você juntar o desenho com a aldravia para representar uma identidade. É uma marca de identificação, uma marca de identidade. Mas o texto e o desenho precisam ser compostos quase que no mesmo momento. É um amálgama entre esses 2 elementos, o texto e o desenho. Então, a pessoa que vai criar um Ex Aldravi Libris, o aluno, ele precisa ele precisa ter conhecimentos, ele precisa ter sido, né, vamos colocar assim, inflado de conhecimentos. E aí, Patrícia, vou usar a metáfora do Fole. A gente precisa inflar este aluno, né, de conhecimentos.
ele precisa conhecer o que são os ex-libris, para que eles servem, já trazem do 6º ano até agora o conhecimento das aldravias, das aldravipeias, para que depois de todo esse conhecimento trabalhado nas atividades, ele possa, então, escoar, esvaziar-se desse conhecimento, transformando-os em texto e desenho, em ex-aldravilibris, nesse novo gênero. E para todas essas obras, vou falar do 9º ano também, mas para todas essas obras que nós construímos no nosso projeto, e para o estudo das aldravias, aldravipeias e ex-aldravilibris, nós também tivemos como base livros, como Os 4 Meninos, da Andréa Donadon Leal, que nos serviu da obra literária utilizada e estudada no 6º ano. No 7º ano, me corrijam se eu errar, por favor, nós tivemos O Extraordinário, não é? Não, qual que foi, Arthur? Pode abrir o microfone, me ajuda aí. Malala. A Malala, então nós, né, discutimos vários assuntos que também estão, que circundam a temática que a Malala nos traz, né? A gente colocou aqui na tela, Josi, todas as obras unidas para que as pessoas possam visualizar melhor. Ótimo, ótimo. Essa até primeira aí, gente, a Andréa Donadon Leal, é a quem a Josiane se refere no início da fala dela, criadora... Quer falar, Josi? Pode falar. Não, pode falar. Não. É a criadora das aldravias. Eu não quero atrapalhar a fala de ninguém, aí eu fico aqui... Não, fica à vontade, gente. Não, pode falar. A Andréa Donadon Leal, ela criou o nome para as aldravias, né, para esse novo gênero, e ela tem vários livros publicados, não só de aldravias, mas esse livro, por exemplo, Os 4 Meninos, é um livro que é um livro de suspense, um livro de aventura. Então, os meninos do 6º ano gostam muito, né, dessa temática, então nós aproveitamos que vamos falar sobre as aldravias, nós inserimos para o estudo com os meninos também o livro de aventura da Andréa Donadon Leal, que conta a história de meninos que vão passear num parque e aí fogem para conhecer sozinhos, né, uma parte desse parque, e aí acontece toda a aventura. No 7º ano, a nossa base, né, a nossa obra literária que foi trabalhada para que eles pudessem absorver vários conhecimentos, absorver também a leitura literária, foi a Malala, a menina que queria ir para a escola. No 8º ano é que foi O Extraordinário, né? E aí tem toda uma linguagem que é transversal dentro dessas obras, porque elas não vão trabalhar só com o gênero aldravia, ou apenas a leitura dessas obras. Existe também filmes, né, que a gente propõe, dinâmicas, jogos, então é um material bem dinâmico. E no 9º ano, que encerra essa nossa caminhada pelo ensino fundamental, nós vamos trabalhar com Moacir Scliar, com o livro O Mistério da Casa Verde, que faz intertextualidade com Machado de Assis, o alienista. Então, nós já introduzimos no 9º ano um cânone, né, que é o Machado de Assis, para que ele também possa se preparar para uma leitura literária no ensino médio, com autores de obras mais densas, né? E nessa conversa entre o alienista e o Mistério da Casa Verde, nós também resgatamos os conhecimentos que foram sendo adquiridos no 6º, 7º e 8º anos, referentes às aldravias, aldravipeias e ex-aldravilibris. Então, todo o nosso projeto ele foi trabalhado a partir da leitura e da construção de textos, né, da produção de textos que a gente chamou de projetos de autoria, porque o aluno precisa também se responsabilizar, né, por aquilo que ele escreve. Então, a partir de todo esse estudo, né, das aldravias e da leitura desses livros que fazem também intertextualidade com outros livros e outros autores que aparecem nas nossas propostas pedagógicas, fazem aí com que o aluno ele obtenha mais conhecimento, ampliando a sua leitura, a sua visão de mundo, ampliando seu vocabulário, ampliando seus conhecimentos linguísticos também.
Josi, obrigada. Vou ter que passar Obrigada. agora a palavra, Joia. senão a gente não vai ter tempo. Obrigada Joinha. pela sua fala, né, tão elucidativa a respeito do que é Aldravia, Aldravipeia. Eu vou passar agora a palavra para a Tuane, que foi uma das bolsistas desse projeto, mas agora já é graduada em letras, já está atuando na área, e ela vai falar a respeito das obras do ensino médio. Tuane, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu falarei um pouquinho com vocês agora sobre o ensino de literatura na sala de aula e como que isso nos motivou, né, a estar criando essas obras. Para isso, vou voltar um pouquinho para falar que ao longo, né, da minha jornada acadêmica, seja enquanto aluna na época escolar, na sala de aula, né, com os meus professores de língua portuguesa, ou seja enquanto como PIBidiana, residente ou estagiária na graduação, o que eu mais presenciei nas escolas, nas aulas de literatura e também nos livros didáticos foi a utilização do texto literário como pretexto para o ensino de gramática. Mas como assim, né? Como que isso acontece? Bom, na maioria das vezes, o professor, ele seleciona um poema, um conto, uma crônica, uma história em quadrinhos, por exemplo, né? E aí pede para o aluno, faça uma análise sintática, ou passa um fragmento, né? Ou o texto mesmo, na íntegra, o que poucas vezes acontece, na maioria das vezes é só um fragmento mesmo, e aí pede para encontrar, né? Por exemplo, o adjunto adnominal, ou a crase nessa passagem, transcreva, ou até mesmo qual verbo que está presente, qual verbo do pretérito perfeito está presente em tal passagem, né? E com isso, tantos questionamentos que poderiam ser feitos em cima daquele texto literário, eles acabam se perdendo. E é neste ponto em específico que um desconforto começou a ganhar vida, né, dentro de mim, acredito que dentro de todos nós aqui, porque a gente parou para pensar, né, quantas coisas importantes há em um texto literário. Como, por exemplo, como o narrador pensa, como o personagem se colocou, questões existenciais, sociais, políticas, estéticas, né? É um universo, assim, imenso, no qual o aluno, ele pode fazer uso, se o professor, né, trabalhar com isso, ele pode estar fazendo uso ali da sua criatividade, da sua criticidade, desde que seja estimulado, né, como eu já disse, para interpretar esses textos, né, e procurar neles sentidos para a própria vida, se encontrar no texto, se identificar ali com a narrativa e também com os personagens. Porque, assim, não existe nada mais gostoso, às vezes triste ou desconfortante, né? Vai depender aí da obra que você for ler, mas não existe nada melhor do que você sentir essa identificação com o texto ali. Quando você pega um livro, você começa a ler e vai vendo que o personagem está vivenciando coisas que você também está passando na sua vida. E aí você começa a se sentir representado, você começa a ter ideias, né? Ou até mesmo uma ajuda. Por exemplo, eu estou passando por um relacionamento abusivo e eu não consigo ver que é um relacionamento abusivo. Os meus amigos até tentam me alertar, mas eu acho que é inveja, eu não dou muito ouvido, eu sempre vou pensar que aquela pessoa me ama mais que tudo, que aquele ciúme é uma forma de cuidado, né, de zelar por mim. E aí acaba que, por coincidência, eu pego um livro ali. E nesse livro, um dos personagens está vivendo exatamente a mesma coisa que eu. E a partir do momento que eu começo a ler e vou vendo que aquele personagem que também não percebia isso, começa a visualizar que aquilo não é um relacionamento saudável, eu também começo a visualizar que o meu não é. Aí aquele personagem começa a se posicionar. Pode ser que eu também comece, né? E aí o personagem decide que não quer mais aquilo, porque ele está percebendo que é algo que está fazendo mal para ele, né? Que aquilo não é saudável. E pode ser que eu também tome esse posicionamento na minha vida, né?
Então, temos aí um exemplo de um livro que pode estar salvando vidas, porque, infelizmente, relacionamentos abusivos é uma coisa que acontece muito na nossa sociedade. E trabalhamos acerca desse tema em algumas de nossas obras, porque os livros que a gente pegava, né, para estar trabalhando, a gente sempre trazia questões, assim, sociais, filosóficas, políticas, e uma dessas questões foi relacionamento abusivo, teve outra que era violência contra a mulher, mas depois a Mari vai falar mais especificamente sobre isso, viu? Um outro exemplo que eu vou trazer, que até tem em um dos nossos livros, né, é a obra Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Nela, podemos trabalhar, né, questões sociais, como trabalhamos, né, na nossa obra. Ela está na obra do 2º ano. Como, por exemplo, podemos trabalhar, né, com o Quarto de Despejo, pobreza e miséria, discriminação racial, desigualdade de gênero, violência e crime. Tem muitas questões sociais que a gente pode estar trabalhando, só que, infelizmente, na maioria das vezes, o que a gente vê acontecendo na sala de aula, né, que é o mais comum, é o professor pegar, por exemplo, essa obra tão rica, que poderia explorar tantas questões importantes, e pedir uma simples ficha literária, ou até mesmo apenas um resumo da obra, né? E foi a partir dessas problematizações que eu trouxe aqui que criamos as nossas propostas, né, pedagógicas para o ensino de língua portuguesa e de literatura no ensino fundamental e médio, para mostrarmos que há, sim, outras formas, né, de estar trabalhando com a literatura. E só um adendo, é importante, né, ressaltar aqui que em momento nenhum a gente está dizendo que nossas obras são perfeitas, viu? E nem que elas são melhores que os livros didáticos, não é nada disso, tá? É só mesmo, estamos aqui só mesmo oferecendo, né, uma outra alternativa para os professores poderem estar trabalhando aí com o ensino de literatura na sala de aula. Porque o nosso desejo é que os alunos, eles deixem de lado essa ideia, né, de que a literatura é algo chato, cansativo, que é uma obrigação, e passem a ver a leitura e as aulas de literatura como algo prazeroso, divertido, né, afável. Ou que a aula só foque em historiografia literária, né, Tuane? A pessoa só está preocupada em ensinar o professor lá quais as características do barroco, quais as características do arcadismo, né? E muitas vezes preocupado que o aluno memorize aquilo. E se nós partirmos do texto, da compreensão do texto, para o aluno buscar essas características que estão intrínsecas a vários textos, né? Então, nosso objetivo foi o trabalho com o texto literário. Por isso que a gente dividiu as obras no ensino médio também por temáticas, né? A do 1º ano são só obras que versam sobre terror, suspense e medo. As do 2º ano, todas de autoria feminina negra, e a do 3º ano, que fala sobre distopia, né? Toda a obra são autores que falam, que tratam da temática da distopia. Mas desculpa ter interrompido. Não, tudo bem. Aí a nossa intenção é essa, né? Que, igual a Patrícia falou, né? A gente não quer utilizar o texto como pretexto nem para o ensino da gramática, nem para o ensino da história da literatura, e nem para uma forma de fazer com que os alunos fiquem quietinhos, sabe? Aquela coisa de, nossa, os alunos estão muito bagunceiros e tudo mais. Vamos trazer essa leiturinha aqui para eles ficarem quietos, né? Para a gente tentar deixar eles mais calmos. Não é isso que a gente quer em momento nenhum. A gente quer mesmo que os alunos sintam esse prazer, né? Eles se divirtam lendo e aprendendo e se identificando ali com todas as obras que a gente está trabalhando, né? E percebam o quão importante é a leitura, né, na formação cidadã. Eu ia falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, né, qual que era a temática de cada uma, mas a Patrícia já fez isso de forma maravilhosa. Então, eu vou passar agora a palavra para a Mariana, porque a Mariana vai falar para vocês um pouquinho mais a fundo sobre a obra do 2º ano do ensino médio, que foi literatura feminina de autoria negra. Então, só trabalhamos com mulheres, tá? Ela vai falar de uma forma mais aprofundada sobre essa em específico, mas vocês vão conseguir ter uma noção aí de como que foi o nosso trabalho em todas as 7 obras, viu? Muito obrigada.
Oi, gente. Boa noite a todos e a todas. Espero que estejam todos bem. Então, como a Tony falou, eu vou falar, né, um pouquinho das obras das sequências didáticas do segundo ano do ensino médio. Então, esse volume da coleção, ele é composto por 5 sequências didáticas e é importante ressaltar que a escolha dessa temática, ela não foi aleatória, né? Foi uma escolha intencional. Por quê? Basicamente, ela se baseou na questão da luta das mulheres negras, né, que elas tiveram historicamente contra, né, o sistema patriarcal e racista, que insiste em invisibilizá-las por meio da violência física ou negar-lhes os direitos fundamentais. E, para isso, né, a gente pensou um pouco da importância de discutir essa temática com os alunos do ensino médio, para que eles pudessem ter uma visão crítica sobre isso, sobre o racismo e misoginia através da literatura. E, além disso, nós escolhemos para essas sequências didáticas textos de escritoras negras brasileiras, porque além de salientar a questão da importância da literatura nacional, de valorizar a nossa literatura nacional, nós também salientamos a ocupação das autoras negras, né, dentro do mercado editorial e da academia. Então, eu vou discorrer agora um pouco sobre as sequências didáticas, né, que foram 5, como eu já havia dito. Então, a primeira sequência didática, ela traz a autora Conceição Evaristo e o seu conto A Moça do Vestido Amarelo, e o poema Voz das Mulheres, como centralidade para as discussões e atividades propostas aos estudantes. E uma dessas propostas é a produção de um poema, e para isso, né, nós vamos utilizar um mapa mental sobre figuras de linguagem presente no slide, que é esse aí que está no meio, que dá para vocês verem aí direitinho. A segunda sequência didática é a respeito do livro Pequeno Manual Antirracista, da autora Djamila Ribeiro, e esse livro ele foi escrito no gênero manual, e são 11 capítulos que o livro possui, e cada capítulo ele fala basicamente sobre uma parte de como ser antirracista, como se tornar antirracista, o que seria, no caso, uma educação antirracista. Então, no caso, nos primeiros capítulos do livro, ele vai tratar sobre o panorama do racismo no Brasil. Os outros capítulos vão tratar sobre como e em quais situações o racismo acontece, e, além disso, como a pessoa pode combater o racismo no dia a dia, como ela pode ser efetivamente antirracista. E, na sequência didática, esse livro ele vai dialogar com as músicas da Elza Soares e do Jorge Aragão. E, como atividade lúdica, foi proposta uma oficina de tranças afro e também uma palestra sobre a promoção da igualdade racial e oficina de bonecas negras, como sugestão para a professora Dapt, né, que está pertinho aí das figuras de linguagem do lado direito acima. Além disso, né, na nossa terceira sequência didática, a Conceição Evaristo, ela foi trazida, né, com o texto dela, o conto Aramix Florença, que ele trata sobre a temática do relacionamento abusivo, que é o que a Tuane estava, né, falando anteriormente, e ele dialoga, né, com os vídeos. Então tem um vídeo no slide do lado direito, na parte inferior. Então temos o print desse vídeo aí, e além dele dialogar com esse vídeo, ele dialoga também com a música Cálice do Chico Buarque. E poemas, cartazes. Então, assim, as nossas sequências didáticas, elas procuraram trazer, né, dentro das partes em que elas foram feitas, atividades bem lúdicas na questão da produção textual, para poder realmente os alunos, eles externalizarem o que eles aprenderam, né, o que eles aprenderam sobre as determinadas temáticas. A quarta sequência, ela traz a Carolina Maria de Jesus, que Tuane havia falado um pouquinho anteriormente, né? E o livro mais famoso dela, que foi o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi escrito por ela no final da década de 1950, e que relatava a vida dela na favela do Canindé, em São Paulo, onde ela morou durante muitos e muitos anos. E, basicamente, dentro da sequência didática, o foco foi a questão da fome
E então foi a questão da fome presente nos excertos do Diário da Carolina Maria de Jesus, e além disso também a música Comida do Titãs, né? Que, no caso, para mostrar a necessidade de promoção e garantir direitos sociais aos moradores das comunidades. E a quinta sequência, e última, ela traz a Diana Ribeiro e o seu ensaio biográfico de artigos, intitulado Quem tem medo do feminismo, né? E esse artigo, ele foi publicado pela revista Carta Capital, por ela, e sobre esse livro, 2 artigos eles foram focados para serem trabalhados na sequência. Então, os 2 foram intitulados Ser contra cotas raciais é concordar com a perpetuação do racismo? E o que é o empoderamento feminino? E tais temáticas, elas dialogaram com a música Cota Não é Esmola, da Bia Ferreira, e a história em quadrinhos da Elô D'Angelo, acerca das conquistas do feminismo na vida das mulheres. Então, como vocês podem ver, né, bem pertinho do livro aí, na parte superior e na direita, nós temos a história em quadrinhos da Elô D'Angelo sobre a questão do feminismo, né, que foi essa temática englobada. E elas foram muito importantes porque buscou salientar a consciência crítica e também a reflexão dos estudantes do ensino médio. E assim eu encerro minha fala e passo a palavra para o Arthur. Obrigada, Mariana. Só explicar para o pessoal por que a gente falou da obra do segundo ano, né? Todas essas obras são estruturadas em forma de sequências didáticas. Então, nós temos sempre ali uma introdução. Quer falar sobre isso, Mariana? Você pode falar. Né? Nós temos sempre uma motivação, uma introdução, depois nós temos ali a parte da interpretação, e nós incluímos uma produção textual também ao final das sequências. Então, todas as obras são estruturadas deste modo. Mas nós não tínhamos como, por uma questão de tempo, de falar de todas elas, por isso nós elegimos a do segundo ano. Então, agora, por último, para nós terminarmos a nossa fala, eu vou chamar o Arthur, que foi o diagramador, o que salvou, né? O que foi o responsável por todo esse colorido, por todo esse cuidado, mas também foi autor. Ele fez no início algumas sequências, mas depois a gente viu aquela habilidade dele maravilhosa de lidar com o Canva. Então foi ele quem estruturou, quem diagramou, quem fez tudo das obras. Então eu passo a palavra para ele nesse momento, para ele falar como que foi essa experiência de aprendizado, de diálogo com uma editora, para quem nunca tinha publicado um livro, e aí saiu com 7 publicados, né, de forma digital e de forma impressa. Então, eu tenho muito orgulho do Arthur e do trabalho que ele desempenhou. Por isso, passo a palavra para você, Arthur. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos os que estão presentes. Gente, meu nome é Arthur, eu tenho 23 anos, sou formado em letras e atualmente eu sou acadêmico em pedagogia. Pessoal, primeiro para dar assim, uma cara, a hora que a Patrícia falou assim, Arthur, você vai ficar agora por conta da diagramação. Eu falei assim, meu Deus, que responsabilidade. Por quê? Porque já viu aquele ditado, julgar o livro pela capa e pelo conteúdo? Então, eu fiquei nessa, né? O que que eu posso fazer para ter um visual bacana e que, assim, que o pessoal que pegar essas obras gostam do que estão vendo, né? Porque a gente tem o conteúdo, mas também a gente tem a parte visual do livro, né? Que é uma parte muito importante. Então, por isso, eu fui o diagramador das obras e também uma parte do escritor. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre cada uma das obras, como que eu diagramei elas. Então, eu procurei em cada capa, por exemplo, deixa eu tentar desligar um desfoque aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês observarem. Não, acho que já está no meio. Então, aí eu fiz essa aqui, que foi do 6º ano, né? Com base no livro da Andréa Donadão Leal, que é sobre aventura. Então, eu fui e tentei pegar o que a temática do livro falava, mais ou menos, que era um passeio numa caverna.
Então, eu diagramei ele assim, e assim foi, para todas as obras, né? Tipo, a gente tem a da Malala aqui, ó, que, que é do 7º ano, que eu também pensei, né, na cultura deles lá, e fui fazendo isso com todas as obras, do 8º ano extraordinário, né, que é o espaço, e fui diagramando em seguida assim. E Do com nono muito ano, cuidado, até pelos QR Codes, Arthur. Fala dos QR sim. Codes, que isso é bacana Por também. exemplo, eu pensei eu propus para a Patrícia uma facilidade de acesso, né? Porque a gente está em pleno século XXI, então a gente tem muitas tecnologias que estão a favor da gente. Então, eu fiz um QR Code para cada link que o professor pode ir lá em sala de aula, escanear com o celular. Em vez dele ficar digitando o link que está na obra, ele pode só escanear que ele vai direto para o vídeo, para alguma notícia na internet que a gente utilizou. E foi assim que eu diagramei. O nono ano também, né? Que eu acho que eu nem estou com ele. Ah, não estou. É esse aqui, que foi o Mistério da Casa Verde, o Alienista. Então, coloquei uma coisa assim mais puxada por tipo o Museu da Loucura de Barbacena, que foi também que a gente trabalhou na obra. O do primeiro ano foram os contos de terror, né? Então eu fiz assim, a gente pensou em conjunto, né? Eu fiz porque eu que diagramei, mas a gente pensou tudo em conjunto sobre. Então, foi um arame, né, que mostra um pouquinho sobre um suspense, tem uma árvore, um fundo frio. Essa aqui foi até a Tuane que me ajudou a pensar, ô Tuane, o que que eu posso fazer para a gente ter um pouquinho de mistério, para falar que esse livro fala um pouquinho de terror e de suspense. A Tuane falou assim, olha, eu acho legal uma árvore. E a gente foi uma noite assim, foi uma noite tão divertida, tão bacana, que assim, a gente começou, eu acho que era umas 8 horas da noite, terminamos, era umas 11 horas, assim, direto e rindo, E sabe? sempre Falando reuniões online, né, Arthur? sempre Que a gente reuniões online, isso. porque o Arthur, ele mora em outra cidade. Ele É, fazia letras no Instituto Federal do Campo São João del Rei, mas ele mora em outra cidade. eu moro em Piedade do Rio Grande, gente, para 1h30, mais ou menos. É, e aqui, a do segundo ano, né, também, que a Mari já falou um pouquinho sobre ela, a gente pensou também, o Tuane me ajudou a pensar sobre essa capa. E por último, a do terceiro ano, que foi a sobre distopias, que foi esse aqui. Então a gente pensou tipo, né, Patrícia, como que eu posso falar? É tipo uma rodoviária abandonada, sabe? Aí por dentro dele também, aqui, ó, tem essa folha aqui, que ilustra também por dentro dele, ó, tanto de um lado quanto do outro lado. Contracapa, né? A É, quarta capa. e, e todos eles têm essa contracapa, por exemplo, eu vou mostrar. Então foi pensado em relação a isso. E foi um pouquinho desse que foi o meu trabalho, diagramando. Ah, os cachorros estão latindo, desculpa. Diagramando as obras e elas gostaria Todas de as obras, salientar. né, podem ser acessadas pelo Calamel. Isso, gostaria de salientar que elas todas estão no Calamel, só que eu estou colocando elas na biblioteca virtual do Instituto Federal, porque o Calamel não deu a possibilidade, infelizmente, de fazer o download da obra no computador. Então, eu já conversei com o Instituto Federal, já está tudo certo, só que, porém, eu não consegui colocar ainda, porque a moça que trabalha na biblioteca saiu de licença maternidade, então ela só volta em dezembro. Mas, tão logo eu coloque lá, a gente tem o Instagram do nosso projeto, para quem quiser acompanhar, que é o @propostas pedagógicas LLP, que lá a gente está divulgando um pouquinho, sabe, sobre datas comemorativas, vou começar a divulgar sobre as obras, o que que significa cada parte das obras, para que ela serve, qual que é o intuito dela na vida do aluno e do professor, e então a gente tem esse Instagram do projeto, que até que é novo, que a gente começou tem pouco tempo.
E é isso, minha Patrícia. Ah, obrigada, Arthur, obrigada, Mariana, Tuane, Josi. E agora eu queria passar rapidamente, porque nós temos 6 minutos para não extrapolarmos o tempo, né, para outro workshop que haverá às 19h30. Ah, essa daí é a fotinha do dia do lançamento no Instituto Federal, um dos lançamentos, né, que nós fizemos no Campo São João del Rei, fizemos em Juiz de Fora. Eu queria pedir um favor para vocês nessa parte interativa, que todo mundo pegue um papelzinho, ou quem estiver assistindo pelo celular, que pegue o bloco de notas. Todo mundo, hein? E que faça uma audravia de presente para um outro professor. Porque hoje é o dia das letras, é o dia do profissional de letras. Então, vamos pensar um pouco na nossa carreira? Então, vamos fazer um poema destinado a algum colega ou à nossa carreira? Então, eu vou dar assim, um minutinho. Lembre-se de que a aldrabia... Tem um exemplo aí de aldrabia, não tem, Arthur? Para quem chegou atrasado? Volta aí, por favor. Lembrando que são 6 versos univocabulares, olha ali, tá vendo? Em submissas lágrimas, contam vivências. Conceição, mulher. Ou uma outra aldrabia, poetar, mundo, em 6 palavras. Caneta, livro, revolução, destino de mulher. Então, tem várias formas de você ler. Então, eu vou ficar em silêncio aqui um minutinho para o pessoal poder fazer, e quem se sentir à vontade, eu vou pedir para ler para a gente, para compartilhar, para ser um presente para a gente nesse dia, tá? Um minutinho. Enquanto a professora Patrícia deixa o pessoal fazer um minutinho a atividade, só lembrando que o link da próxima atividade será disparado por volta de 19h15, 19h20, então será um novo link. Tudo bem, pessoal? Podemos? Alguém no chat pode colocar o nome, pode se inscrever para abrir o áudio e falar para a gente? Ah, não quero só escrito, não quero que joga no chat, não. Tá, gente? Quero que participe mesmo. Alguém quer abrir o áudio mesmo sem escrever o nome e ler? Às vezes a pessoa não quer abrir a câmera porque está descabelado, né? Está deitado, não tem problema. Abre só o áudio. Gente, não é possível. Temos 32 pessoas aqui. Ninguém vai falar com a gente. Jaqueline Menezes, Graziele Costa, Diego Reis. Cadê as aldrabias, meu povo? Josi, Oi. Fale uma para nós. Então, eu escrevi assim, escrevi agora, ó. Escrevi num papelzinho aqui. Já que a temática, né, é essa questão das letras, né, que hoje é o dia do profissional de letras, eu escrevi o seguinte: letras miúdas reverberam universos, língua, construção. Ai, que legal! Muito bom! A aldrabia é isso, né? Essa construção de palavras que trazem para nós algum significado, né? Gente, ninguém de fora vai falar.
todos Lara tímidos. Castro, que foi minha bolsista também, de outro projeto. Não é possível, gente. Nívia Silveira, que é minha atual orientanda. Ninguém vai abrir o áudio e vai contar, vai falar uma aldrabia autoral. Boa noite, gente. Eu falo a minha, então. Você, Patrícia, falou que era para fazer para um professor, então eu fiz pensando em você. Que você Ai, falou. meu Deus, morri. Tá, vou falar. Inspiração, forte, esforçada, alegre, professora Patrícia. Ah, meu Deus. Obrigada. Por nada. A Lara está fazendo letras na UFV, gente. Aí uma futura profissional também para estar junto com a gente. Olha que bacana. Muito obrigada, Lara. Obrigada por essa gentileza. Mais alguém? Tuane fez uma? Fez não? Então tá ótimo. Mariana fez? Fiz. Então leia para gente. Tá. Dia do desbravador de palavras. Não, lê de novo, por favor. Dia do desbravador de palavras. Dia do... Mas deu 6? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só deu 5. Ah, não pode, ué. Tem que ser 6, ué. Depois eu acrescento alguma palavra aqui. E passo a palavra para o Mike, então. Mike, por favor, leia a sua. Oi, tudo bem? Boa noite. Então, eu coloquei educação, afeto, troca, aprender, viver, seguir. Que bom, Mike, que bom. E eu acho que isso é bacana porque é a ideia mesmo disso daqui, né? Um workshop pressupõe interação, pressupõe que as pessoas conversem. Bem, tem mais alguém que levantou a mão? Acho que não, né? Não tem problema, as pessoas ficam com vergonha. Mas eu gostaria de agradecer esse momento, peço desculpas pelos 2 minutos de atraso, que ele deu até 19h10 para a gente. Muito obrigada, viu, Samuel? Gente, espero que tenha sido prazeroso, que não tenha sido muito chato ficar aqui ouvindo a gente. Foi um prazer, a gente sempre aprende muito com os colegas, né? Obrigada. Eu gostaria, então, de agradecer. Os 2 minutos de atraso, eles são justificáveis pela didática, pela maravilha das aldravias, né? Não conhecia esse processo, não conhecia esse gênero, já ouvi falar desse gênero, mas não tinha visto tão bem, né, como elas são feitas e toda a história delas. Muito obrigado, professora Patrícia, professora Josiane e aos orientantes Tuane, Arthur e Mariana, por esse workshop tão rico. Pessoal, agradeço a vocês. Lembrando que este conteúdo aqui vai estar no YouTube da Educativa, né? E vou pedir agora para vocês abrirem a câmera, quem puder abrir a câmera, a gente tirar um print, né? Tirar um print para registrar o nosso workshop. E aproveitar, boa noite, gente. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada. Meu nome é Camila e eu sou responsável pelas redes sociais da Educativa essa semana. Só para pedir para todo mundo que for repostar as aldravias ou os prints, se puder mandar para marcar, por favor, a página Educativa, a gente agradece. Obrigada. O pessoal podia tirar uma foto, né, Camila, das aldravias. Então, eu acho que podia. Isso. A gente coloca bonitinho na página, depois todo mundo a gente reposta. Por favor. Olha que legal, que legal. Isso movimenta a página. Parabéns, viu, pela ideia de vocês, por fazerem cada vez isso mais dar certo, chamar os profissionais, porque é o compartilhamento que faz a coisa melhorar, né? Muito obrigada por tudo, obrigada, né, por ter conhecido vocês, por terem nos dado essa oportunidade, por terem nos convidado. Boa noite para todos. Já deu o print? Vamos lá, né? Nem todos vão abrir a câmera, né? Pode dar o print. Pessoal, então até daqui a pouco, daqui 1 minutinho, está chegando aí para vocês o link para entrar novamente na palestra. Até já. Tchau, tchau, obrigada. Até mais. Tchau, gente, obrigada. Tchau, Boa Obrigado, noite. gente. Boa noite.